Ontem eu fiz um vídeo sobre a situação da Evergrande, uma das principais empresas do setor imobiliário chinês. Fiz um breve relato histórico, macroeconômico do porquê e qual a trajetória que levou, na minha opinião, a China a ter esse problema, e empresas, principalmente as principais empresas chinesas, a ter esse problema de muito próximo a dar um calote, né, que veio começou em 2000 com uma política muito mais voltada para o lado exterior, depois muito mais por incentivar um consumo interno, isso sempre através de políticas ultra expansionistas do Banco Central chinês e as consequências que isso leva, que a gente está vendo aqui. Esse foi o primeiro evento da semana, super importante, derrubar as bolsas na segunda-feira. Hoje, na terça-feira, tiveram recuperação, mas vamos ver o que se segue nisso, se o governo chinês vai intervir ou não vai na volta do feriado chinês no começo dessa semana. E o segundo grande fato que vai movimentar essa semana é amanhã, quarta-feira, o Banco Central americano, o Federal Reserve, sobre a sua política monetária, a sua política de taxa de juros, que, na minha opinião, e isso praticamente é consenso, ele deve manter a taxa de juros inalterada nos Estados Unidos entre 0 e 0,25, que é o que está hoje. Agora, a questão aqui não é se eles vão subir a taxa de juros agora, que para mim só vai acontecer lá para o final de 2023. A questão é se eles vão começar o chamado tapering ou não. O que é o tapering? Tapering nada mais é do que a retirada gradual desses estímulos desses estímulos que o Banco Central americano vem dando à economia. Eles vêm comprando títulos, todos os títulos praticamente, seja corporativo ou títulos públicos, para injetar dinheiro no sistema econômico e permitir e dar mais liquidez nesse sistema, tá? Principalmente depois da crise de 2020 agora com o Covid. Isso começou lá atrás, em 2008, e se expandiu demais agora, nessa última crise da pandemia. Agora, eu fiz aqui um emaranhado de informações do porquê eu não acredito que o Banco Central americano vá diminuir o montante de compras ou de injeção de capital que ele vem fazendo hoje de 120 bilhões por mês, tá? Muitos economistas começam a falar que acham que eles vão retirar esses estímulos num curto prazo. Na verdade, aqui ninguém sabemos, isso aqui é mais uma análise da situação como um todo. Claro que todas as mudanças, todos os dados que tem por sair podem mudar, afetar essa decisão do Banco Central, mas tem alguns pontos que eu continuo achando que eles vão continuar injetando dinheiro na economia. E como até eu falei no vídeo de ontem sobre a China, isso para mim salva no curto prazo, mas traz muitas consequências no longo prazo e a gente vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Isso vem acontecendo desde 2008. Bom, o que eu acho, os motivos pelos quais eu acho que o Banco Central americano, Federal Reserve, vai manter a compra de 120 bilhões por mês para injetar dinheiro na economia é o seguinte: o mercado americano de trabalho continua bastante fraco. Tá? A gente vê empresas com dificuldade de encontrar mão de obra. Isso vem do fato de que durante a pandemia muitos trabalhadores ou muitas famílias americanas ganhavam mais do governo do que ficando em casa. Esses cheques governamentais terminam agora em setembro, então essas pessoas precisam voltar ao mercado de trabalho. E como faltava mão de obra durante a pandemia, as empresas tiveram que subir o que elas pagam de salário hora nos americanos. Muitas vezes chegou a dobrar, né? O que era $7,50 mais ou menos pré-coronavírus passou a 15, mas isso tem que lembrar que não necessariamente o trabalhador traz uma produtividade de $15 hora para a empresa. Então muitas vezes isso se torna insustentável, mas como não achava mão de obra, tem que pagar mais para atrair. Empresas como a McDonald's chegou a pagar iPhone para pessoas que se candidatavam e fosse aprovado para vagas. Então, essas pessoas, acabando esse cheque do governo, essas pessoas têm que voltar para o mercado de trabalho e, naturalmente, eles podem ter complicações para encontrar emprego, porque passa a ter uma oferta de trabalho, uma oferta de mão de obra muito grande novamente. O desemprego nos Estados Unidos ele estava em 3,5% pré-coronavírus. Hoje está na casa dos 5,7%. Lembrando que as pessoas que não procuram emprego não entram nessa estatística. Então, algumas pesquisas mostram que o desemprego está acima de 6%. Então, quando essas pessoas voltarem, é bem provável que a gente tenha uma oferta maior de mão de obra e mais pessoas ainda procurando emprego ou não conseguindo se realocar, mostra uma fragilidade do trabalho. Aqueles
payrolls que mostram a criação de vagas, ele saiu mais fraco, mais baixo do que esperado. Quem me acompanha diariamente aqui viu eu falar sobre isso, e também isso mostra outra fragilidade ainda do mercado de trabalho, tá? Outro ponto importante é a China. A China, se ela passa por problemas, seja de default, calote nas dívidas de empresas privadas, ou o governo mesmo, que vem mostrando dados mais fracos de sua economia, como na área da indústria, na área de serviços, produção industrial, exportações e importações, dados que vêm vindo abaixo do esperado crescimento do PIB, mostra que a China, que é a maior importadora e compradora de mais de 120 países no mundo, pode fazer com que o crescimento de outros países, uma vez que ela compra menos desses países, seja afetado também, né? Então, e o preço das commodities, por exemplo, madeira, aço, minério de ferro, que a China demanda muito, quando cai essa demanda, o que a gente viu é que o preço dessas commodities desabaram. Então, o minério de ferro, por exemplo, que chegou a bater, claro que isso fora de contexto, alguns meses atrás, $220 por tonelada, está agora na casa dos $100. Na segunda-feira chegou a bater abaixo de $100. Então, o que a gente vê são os preços das commodities que afetam diretamente a inflação caindo. Então, isso faz com que essa inflação no mundo, eu acredito que ela seja temporária, tá? E aí entra o terceiro ponto. Por que eu acho que essa inflação é temporária? Porque o que a gente viu é preço dessas commodities subindo durante a Covid, empresas fechando, e faz com que produzissem menos e chega menos produto na cadeia, na ponta final do consumidor final. Com uma oferta menor de produtos, com pessoas ganhando dinheiro do governo e a China comprando muito, fez com que o preço de tudo subisse. Claro que eu estou reduzindo muito aqui, mas se você olha, por exemplo, a inflação dos Estados Unidos, um dos grandes componentes que afetaram a inflação e que estão afetando a inflação nos Estados Unidos é o preço de carros novos e usados. Quando essa oferta de chips que não conseguiu ser produzida em Taiwan e em outros lugares voltarem à sua normalidade, a produção de carro voltar à normalidade, com o preço das commodities caindo como já estão, você pode ter uma volta da inflação normal. E mais, o mercado de trabalho fraco nos Estados Unidos, como eu expliquei, no mundo todo, com pessoas consumindo menos, naturalmente joga a inflação para baixo. Então esses são, em linhas gerais, os pontos pelos quais eu acredito que essa inflação ela tende a ser temporária e isso faz com que os Estados Unidos tenham que continuar injetando dinheiro, portanto, não farão o tapering como eu comecei esse vídeo explicando, tá? E mais, países do mundo inteiro estão completamente endividados, então isso mostra que os fundamentos macroeconômicos dos países também estão debilitados depois de um Covid ou de um período de praticamente 2 anos que a gente viveu de países injetando dinheiro, principalmente os grandes bancos centrais, japonês, Banco Central Europeu e Banco Central Americano, e o inglês, obviamente, também, tá? Então, esses são os principais motivos pelos quais eu acredito que Estados Unidos, Europa, Japão continuam fracos, China são países importantes no cenário mundial. Isso faz com que a fraqueza dessas economias nessa volta à normalidade, essa fraqueza dessa economia faz com que os outros países também tenham crescimentos menores, né? E isso faz também com que a inflação seja temporária, como eu acabei de explicar, tá? Então, esse é o ponto, são os pontos pelos quais eu acho que os Estados Unidos manterão ainda a compra dos ativos em 120 bilhões por mês, enfim, e não farão o tapering agora. Agora, como que aconteceu isso, né? Em 2008, quando teve a quebra lá do Lehman Brothers, e foi uma quebra no sistema de crédito nos Estados Unidos, baseado principalmente começou com hipotecas, o Banco Central começou a injetar dinheiro na economia e salvou muitos bancos, estatizando os bancos, e depois vendeu essa posição, salvou muitos bancos, o Citigroup, por exemplo, e tantos outros bancos americanos, né? Isso, na minha opinião, essa injeção de capital faz com que os juros se mantenham baixos. Então eles compram muitos ativos, quando você compra ativos, o preço desses ativos sobem e os juros que eles remuneram caem, né? Você tem muita demanda por um título, os juros que ele paga naturalmente caem. Agora, quando você derruba artificialmente essas taxas por conta de injeção do Banco Central direto na economia, de dinheiro na economia direto, você cria taxas desajustadas ou taxas baixas artificialmente.
Então você toma empréstimos com taxa de juros baixa, as empresas tomam, e as empresas desenvolvem projetos que são desenhados com as taxas de juros artificialmente baixas. Quando essas taxas de juros voltam a subir, você pode ter problema de crédito porque as empresas não conseguem pagar ou as pessoas não conseguem pagar aquelas dívidas e os projetos foram desenhados com taxas errôneas, uma vez que a taxa está baixa, porque tem lá um anabolizante, que é o Banco Central, injetando dinheiro diretamente na economia. Quando ele para de fazer isso, os juros voltam a subir e pode comprometer toda uma cadeia de crédito que foi cedida ou de projetos que foram desenhados quando os juros estava baixo, tá? Então, o que isso causa, essa injeção de capital desenfreada que a gente tem visto na última década, na minha opinião, o que ela causa é maiores problemas no longo prazo que levam a maiores regulações por conta dos bancos centrais e dos países, porque cada vez o governo tem que intervir mais, isso leva a mais burocracia, a mais regulações, a mais problemas de crédito e a gente cria esse círculo vicioso que eu acho que mais cedo ou mais tarde ele estoura e é por isso que eu estou falando que a gente vem empurrando a poeira para debaixo do tapete já há mais de uma década, tá? Para dar um exemplo disso, em 2008, na crise, em 2008, 2009, os bancos centrais, principalmente o americano, injetou dinheiro na economia como um todo. Em 2013, o presidente do Banco Central americano era o Ben Bernanke. O que ele fez? O que ficou chamado em 2013 de taper tantrum. O que é isso? Foi quando ele começou a retirar os estímulos que o Banco Central americano injetava na economia desde a crise de 2008 e 2009, e ele começou a retirar essa ajuda, essas compras, ou seja, diminuir essa política expansionista do Federal Reserve, o Banco Central americano. Com o objetivo dessa retirada foi aos poucos ir diminuindo a liquidez do sistema financeiro que foi injetado desde a crise quando o mercado estourou e que o objetivo era manter a estabilidade do sistema. E obviamente conseguiu manter, porque ele injetou dinheiro, o banco, o setor financeiro, que foi o centro da crise, o epicentro da crise, conseguiu respirar e continuar emprestando para as pessoas, para as empresas, para continuar produzindo, para continuar consumindo e a bolha e o país não parar como um todo. Então no curto prazo resolve o problema, mas no longo prazo traz outros problemas porque o Banco Central salvou muitas empresas que eram ineficientes e que mesmo assim puderam continuar ineficientes durante muito tempo porque sabiam ou ficaram viciadas que o Banco Central ia lá injetar dinheiro e a gente tem visto isso na crise do Covid agora também, tá? Então, esse foi o taper tantrum em 2013. Quando o Banco Central americano começou a retirar os estímulos, o que aconteceu? Parou de ter um comprador massivo por aqueles títulos. Quando você para de ter um comprador massivo e as pessoas começam a vender, o preço dele cai. Quando o preço dele cai, os juros que remuneram esses títulos, os juros que eles pagam, sobe. Então o que a gente viu foi títulos públicos americanos que estavam com as taxas de juros artificialmente baixas por conta dessas compras massivas pelo Banco Central americano, começaram a subir. Os juros do título público e das empresas privadas que acompanharam fizeram com que tanto o governo como as empresas privadas tivessem que pagar mais juros para remunerar aqueles credores daqueles títulos. Com isso, veio um problema muito grande, de novo, de alta de juros, que subiu nos Estados Unidos ali mais ou menos de 1,69% até 3,1% em 2013, quando o Banco Central retirou essa ajuda, e obviamente compromete muitos pagadores da dívida, como eu falei agora há pouco. Então o grande problema agora será que se o Banco Central começar a retirar esses estímulos, com o mercado de trabalho, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, ainda comprometido por problemas, como eu citei aqui, e aí essa alta dos juros que passa a ser inevitável vai comprometer a saúde financeira das empresas e das pessoas? Esses são os motivos pelos quais eu acredito que o Banco Central americano vai continuar ainda por um bom tempo injetando dinheiro. De novo, eu acho que a gente está empurrando o problema para debaixo do tapete, mas é uma solução que as pessoas se sentem mais confortáveis no curto prazo. Eu não acho que premiar ou salvar empresas ineficientes terá um resultado muito mais saudável para o sistema financeiro mundial no longo prazo. A gente salva no curto prazo, mas no longo prazo o problema vai sempre sendo maior e essa bola de neve vai crescendo. Até quando? Não sei, mas esses são os motivos pelos quais eu acredito que eles continuarão injetando anabolizante e muitas vezes trazendo preços artificiais muito altos em bolsa de valores e juros artificialmente baixos. Os problemas acabam chegando.
Muito obrigado.